ficado à tarde no instituto, eu estudo de manhã, então eu tinha ficado à tarde para o estudo orientado, e fui ali com o pessoal da minha turma, que bastante gente ficou nesse dia também, e já estava rolando falar sobre o Covid, mas ninguém sabia as devidas proporções que ia tomar, e daí eu já estava voltando para casa na van, quando eu olho no celular e-mail do reitor, falando sobre o cancelamento por 15 dias das aulas. E aquele baque no grupo da turma, e todo mundo comentando, sabe? E até hoje eu lembro daquela sensação esquisita. E eu sabia que se o Covid fosse realmente nas proporções que pessoas estavam falando, não ia ser só por 15 dias, e de fato não foi, mas eu não sabia que isso ia durar 2 anos da minha vida. Nos primeiros sobre ali 6 meses, eu estava bastante inteirado sobre os acontecimentos, sobre o número de casos, número de mortes, número de vendo, enfim, bastante coisa sobre o assunto. Só que a partir de um certo momento eu resolvi que isso não estava falando bem para mim, né? Então eu resolvi falar, não, deixa um pouco de lado e vou fazer minhas coisas, porque senão eu não vou aguentar pegar as dores do mundo. Não vai fazer bem para mim. Em relação a, eu tava conversando bastante com o pessoal da turma que eu já tinha intimidade, então ali eu já tinha pessoas da minha turma que eu conversava, assim, frequentemente, então eu mantive essa relação com algumas, sei lá, umas 5, 6, 7 pessoas da turma, mais ou menos, ali que eu mantive mais próximos e acabei fazendo mais amizade durante esse momento mesmo, sem ter aula. Em relação a estudo mesmo, eu acabei fazendo aquilo de estudar aquilo que eu já gostava mais, por exemplo, história, filosofia, é, algumas partes ali da astronomia, enfim, coisas que eu já tinha um interesse e continuava estudando essas partes e acabava deixando aquelas coisas que eu já não gostava muito já meio de lado. Tava rolando assuntos ali do cotidiano, e o pessoal ficava assim, todo mundo assim, meio que sem entender o que estava acontecendo, essa sensação como é que eu posso falar? De tá perdido, assim, muitos não sabiam para o que iam fazer, tá aí, como é que fica o nosso ano e como é que a gente vai acontecer, e como é que vai acontecer. Essa sensação de inquietude, eu acho que é algo cotidiano na vida de todos, assim, essa angústia de não saber o que vai acontecer, sabe? Eu tinha um notebook, só que o notebook que eu usava, eu não tinha, ele era assim, ele acabou conforme o tempo foi passando, ele acabou ficando muito, por exemplo, tinha alguns programas da parte da programação que nele não rodava, então eu tinha que usar uma versão um pouco mais leve ou outro software para poder fazer a mesma coisa, porque o computador antigo não rodava. Então, durante praticamente o primeiro ano ali, até mais ou menos no final do primeiro ano ali, eu usei um computador que era bem ruim. O meu celular era bom, mas o notebook, ele não. Ele fazia o que tinha que fazer, mas ele não tinha. Não, top de linha. Então depois eu comprei um novo, daí acabei investindo um bom dinheiro para conseguir ter algo que pudesse, assim. E é o notebook que eu uso até hoje, então. Começo, a mensagem que foi passada para os estudantes era que era algo facultativo, que era algo que a gente podia escolher fazer ou não fazer, que depois esse período ia ser retomado, então quem não pudesse não se preocupasse, né? O campus teve tentando passar essa mensagem. É assim, muitos professores, logo no começo, a gente percebia que alguns professores, mesmo apesar da formação muito boa, não estavam preparados para lidar com o online. Ou seja, a gente percebeu diversos professores a dificuldade, tanto com as tecnologias, tanto perceber que é um modo diferente de dar aula no online, né? Então, certas dinâmicas que funcionam muito bem em uma sala de aula, olho no olho, não funcionam nem um pouco bem online. Então, a gente e vice-versa. Atividades que funcionam online talvez não funcionem muito bem em sala de aula. Então, teve essa sensação, assim. Alguns em específico, a gente notava que pesavam um pouco mais a mão do que outros. Então, a gente tinha essa. E a gente nota que no campus existem diversas realidades, né? Então, a gente percebia daquele aluno, por exemplo, que não é o meu caso, mas que tinha um irmão para cuidar,
ou que tinha alguma outra, por exemplo, trabalho, outras coisas que precisavam de um outro tempo que não podiam focar exclusivamente na escola, né? Então, acabava que para esse tipo de aluno ficava bastante puxado. No caso, para mim, até que foi relativamente tranquilo, porque eu não tinha, assim, tanto, eu não tenho tantas atividades, assim, fora IF, então eu tenho praticamente tempo integral para os estudos.